de volta com o seu, o meu, o nosso Essência de Ser nesta sexta-feira. E, gente, nós vamos falar sobre aquele tema, aquele que é a doença do século, que produz todos os efeitos possíveis e inimagináveis, ansiedade e depressão. E para falar sobre isso, nada melhor que a minha querida amiga Alessandra Serri, sócia-diretora da CLAP. Alessandra, seja muito bem-vinda aqui novamente no nosso Essência de Ser. Muito obrigada, Cris. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a depressão. O programa passado nós conversamos sobre a ansiedade. E por que nós colocamos nessa sequência? Porque a ansiedade, ela pode muitas vezes ser a porta de entrada da depressão. As duas caminham muito juntas. Gente, isso para mim é assustador. A ansiedade é a porta de entrada da depressão? Por que isso? Porque a ansiedade, ela tem algumas características. Lembra que nós conversamos no programa passado que a ansiedade, uma das grandes características dela, é que o pensamento, ele fica martelando, né? A gente chama de ruminando. O pensamento, ele fica ruminando, a pessoa fica muito acelerada. E esse pensamento constante, muitas vezes ligado a algum tipo de medo, muitas vezes ligado a algumas questões que tenham dúvida, alguma questão ou situação que gere ansiedade na pessoa, ela pode gerar uma forte tendência ao isolamento. Ou seja, quando eu fico lá com aquele meu pensamento, vamos imaginar você nesta sexta-feira que tá quente, um tempo gostoso em Piracicaba, que você pode fazer várias coisas boas. Não, você escolheu ficar aí. Meu Deus do céu, eu tenho aquela conta para pagar. Mas eu tenho aquela conta para pagar, não vou ter dinheiro. Eu tenho aquela conta para pagar, mas eu não vou ter dinheiro para pagar aquela conta. Bom, primeiro, você está vivenciando só a situação horrível, o desastre. Você não está pensando no que você pode fazer para solucionar. Você está tão concentrado no problema que você não vê saída. É aí que começa aquela porta a se abrir, Alê. Exatamente. Aquela porta terrível. Exatamente. Então, a ansiedade, né, como a pessoa fica muito tempo, muito recorrente, né, no problema, né, e isso vai gerando medo, vai gerando angústia, ela acaba se isolando. Eu não sei se vocês se lembram que nós falamos de 6 síndromes, né, de 6 transtornos que são característicos, que eles são consequência da ansiedade. 3 deles, a fobia social, o transtorno de pânico e o TOC, que é aquele transtorno obsessivo-compulsivo, uma das grandes características... Peraí, vamos só explicar melhor. Você está falando fobia social. Dá uma resumida, Lê. O que é uma fobia social? A pessoa evita toda e qualquer situação que envolva ter que se relacionar com outras pessoas, ter que enfrentar situações com... Não precisa nem ser um número absurdo de pessoas. Por exemplo, ir naquele jantar de família ou ir numa comemoração relacionada ao trabalho, seria Exato. isso? A pessoa acaba inventando desculpas, na verdade são fugas, né? São fugas para evitar. E isso é explicado até pelas questões cerebrais. Porque, lembra que a gente voltou, né, a dizer que a ansiedade, ela é esse pensamento recorrente, fica martelando. E ele acaba comprometendo o funcionamento, a eficiência de centros importantes do cérebro, como o córtex frontal, que é a nossa grande área executiva, a nossa área de raciocínio, a área de planejamento. Então, peraí, vamos só esclarecer para quem está lá em casa nos ouvindo. Meu cérebro é como uma empresa. Sim, Ele é uma empresa... mega, eu acho que mais do que empresa, é uma super indústria, uma super usina que fabrica neurotransmissores. Se a gente souber usar essa usina a nosso favor, nós temos assim um trunfo, um diamante precioso nas mãos. Porém, se essa usina não estiver trabalhando direito, ela deixa de fabricar, por exemplo, neurotransmissores que são importantíssimos para o bem-estar, para a analgesia, para esse sentimento gostoso de buscar a vida, então começa a ser perigoso. Se a usina estiver trabalhando bem, a gente está muito bem, realmente, muito obrigada. Mas quando essa usina começa a trabalhar de uma maneira ineficiente e o principal, comprometendo centros importantes para a nossa autogestão, como por exemplo o córtex frontal, né, que eu falei, compromete também o hipocampo, que é o nosso grande centro de memória,
compromete glândulas, o funcionamento de glândulas que vão produzir hormônios e neurotransmissores importantes para nós. Por isso que muitas vezes a ansiedade ela acaba sendo a porta de entrada para a depressão. Olha só, gente, agora eu já sei que o meu cérebro é a minha principal empresa. É onde eu tenho que dedicar o meu tempo e transformar ele em algo positivo, porque aí eu vou trazer saúde para mim. Com toda certeza. Saúde e proteção, né? Isso é importante. Agora, se for fobia social, a outra. A outra é o transtorno de pânico. O que é um transtorno de pânico? O transtorno de pânico, a pessoa, como a ansiedade, ela é muito relacionada ao medo, né? Esse medo mais instintivo nosso, né? Ligado aos nossos resquícios primitivos. Esse transtorno do pânico, a pessoa acaba tendo um medo muito exacerbado e normalmente esse medo, talvez para outras pessoas não faça sentido, mas para a pessoa que está vivenciando o transtorno do pânico, esse medo está relacionado a aspectos de morte que comprometem a saúde, a integridade física dela. Então, o transtorno de pânico, ele é muito relacionado ao medo de morte, de doença. Esse medo, ele pode começar assim, por exemplo, eu começar a ficar com medo de tomar um elevador e achar que o elevador vai cair. Sim. Se for um medo muito específico, né? Aí, por exemplo, é um medo pontual, a pessoa tem um medo de voar de avião. Aí não é ele pode gerar o transtorno de pânico, mas o transtorno de pânico é uma coisa um pouco maior, mais complexa, né, de se trabalhar, porque a pessoa começa a ter um medo, realmente ela acha que são coisas que ameaçam a vida dela, a integridade dela e podem gerar a morte. E aí isso pode acabar levando a síndrome de pânico? Sim, a síndrome do pânico, que é famoso, as pessoas conhecem, já é um caso assim mais elevado. É quando esse nível de ansiedade ele pode estar tão alto que ele vai gerar esse síndrome do pânico ou o toque que ficou famoso também, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E famosos que declararam ter toque, a gente tem o Roberto Carlos, o rei, que declara que ele sofre com o toque. Como que é o toque? Eu tenho uma mania, por exemplo, por limpeza, uma mania... É algo assim ou não? Está errada a minha definição? Não, pode ser sim. O toque, como a pessoa tem esse pensamento recorrente, o toque, o pensamento está tão martelando, ele está tão frequente, tão recorrente, que ele acaba assim realmente comprometendo atividades que a pessoa faz no dia a dia. Que seriam simples, ela vai fazer isso de maneira ininterrupta várias vezes, se comprometendo? Por exemplo, ela tem uma dificuldade muito grande de concentração. Uma pessoa que tem o toque, ela não consegue ler, por exemplo, no trabalho, num estudo. Ela tem uma dificuldade muito grande de se concentrar naquela leitura, de armazenar informação. Por quê? Porque tem um outro pensamento que ele é mais forte, que ele está ali martelando, então ele compromete aquelas áreas cerebrais que a gente falou antes. E aí a pessoa acaba desenvolvendo alguns rituais, a gente coloca assim, são rituais de higiene, então ela acaba lavando muitas vezes a mão, ela vai sair de casa, tem que ficar voltando inúmeras vezes para ver se fechou, ela só atravessa a rua, ela coloca algum ritual na cabeça dela, eu só vou atravessar a rua se passar um carro vermelho. E esse ritual, ela acaba definindo que ela só pode fazer uma determinada coisa depois de ter feito esse ritual. Na verdade é porque o pensamento fica ali, martelando e comprometendo o funcionamento da área executiva, que seria uma das áreas nossas racionais. Por exemplo, o meu pensamento às vezes ele fica repetitivo. Eu fico aqui martelando se o Gustavo, o nosso técnico, vai ou não abrir a tela plana. Isso é um pensamento recorrente. O que é a tela plana? É abrir aquela tela onde a gordura fica mais e mais exacerbada. E eu fico aqui, o Gustavo vai agora abrir a tela plana ou ele não irá abrir a tela plana? Gustavo, hoje é sexta-feira. Lembre-se, sexta-feira é dia de passear, nós somos mulheres. Nada de tela plana. Mas voltando aqui, você falou dessas 3 fobias e eu posso descrevê-las como a porta de entrada para a depressão. E para falar um pouco mais claramente da depressão, a gente vai continuar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Aguarda um pouquinho. Estamos de volta com o seu, o meu, o nosso Essência de Ser, aqui na sua Net 5 Piracicaba TV, ao vivo, 3h20 da tarde, para falar em plena sexta-feira sobre aquela doença que assusta, a depressão.
Ale, você já explicou algumas das causas de entrada. Vamos continuar, vamos pormenorizar mais essa depressão. Então, a gente conversou que um dos aspectos é a ansiedade, que ela pode ser uma das portas de entrada. Outra porta de entrada é quando a pessoa ela é sedentária. A atividade física ela tem um papel aí primordial, tanto na prevenção de depressão quanto de ansiedade, porque a atividade física ela trabalha invariavelmente muito com essa área do córtex frontal que a gente falou, que né, é a paixão minha aí, que é a nossa grande área executiva. Então, peraí, Ale, eu posso dizer assim que a gente vai entrar se eu ficar sedentária, aquele gordinho sedentário básico não rola. Não, você tem que fazer assim, você tem que se movimentar, você tem que entrar num ritmo para quê? Para o seu humor, para o seu corpo, para o seu cérebro melhorar? Com toda certeza. É isso? Pessoas que são envolvidas em atividades físicas, elas tendem a ser mais protegidas contra a depressão, porque até quimicamente falando, a atividade física, além de ela trabalhar muito o córtex frontal, né, que é a nossa área aí, que a gente precisa para tudo, para fazer atividades simples, para fazer atividades complexas, a atividade física ela também libera de uma maneira quase que imediata e numa quantidade muito boa neurotransmissores importantíssimos para se combater a depressão, como por exemplo serotonina, noradrenalina, endorfina. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente está com depressão, quadros de depressão, esses neurotransmissores eles funcionam numa proporção inversa. Quanto maior a incidência, quanto maior o nível de depressão, menor a quantidade de serotonina, de noradrenalina, de endorfina que o corpo produz. Então, se a gente quer se proteger, combater aí a depressão, a gente tem que fazer o caminho inverso. Então, vamos aumentar a produção de serotonina, de noradrenalina. Então, vamos fazer atividades físicas, vamos exigir do córtex frontal. Como que se exige do córtex frontal? Através de atividades, principalmente que envolvam raciocínio, que envolvam planejamento, que envolva toda a nossa parte mais intelectual, digamos assim. Então, a gente tem que manter uma alta atividade mental. Fazer leituras, fazer palavras cruzadas, sabe aqueles jogos de raciocínio, de lógica, procurar fazer trabalhos manuais que envolvem toda essa parte de córtex frontal e hipocampo. Gente, deixa eu brincar aqui um pouquinho. Eu falei, mas eu estou mudando, porque nesse momento da minha vida, eu escolhi mudar. Depois de tantas informações que a gente recebe aqui, é muito importante a prática da atividade física para a sua saúde e também porque todos nós vamos envelhecer, para envelhecermos com uma melhor qualidade de vida. Então aqui eu vou mandar um beijo para minha paciente professora de Pilates, Mainara, um beijão para você que está aí nos assistindo e falar que isso é muito importante, porque a atividade física vai trabalhar também o seu corpo e a atividade física exige concentração, associado a tudo que a Alessandra já falou, leitura, memória, todos esses trabalhos. E Alessandra, nós temos uma novidade aqui no Essência de Ser. Nós criamos um jogo de RPG do Essência de Ser. Que legal! E o jogo consiste no seguinte, eu criei o ilustrador. E o ilustrador criou o vilão. E o vilão é o Sidney, claro, não poderia ser diferente. Nós vamos começar a jogar ele com eficiência na terça-feira. Mas falando um pouquinho mais sobre a depressão. Como é que a gente pode evitar? Com as atividades físicas e o que mais eu posso incrementar? Então, as atividades físicas, uma alta atividade mental, que a gente chama, procurar se envolver em atividades sociais, em que envolva o relacionamento com pessoas, porque, Cris, a gente nunca para pensar, mas falar é uma das atividades mais complexas para o cérebro. Envolve a coordenação de grandes centros neurais nossos. Então, toda vez que a gente acaba conversando, sai para tomar um café com as amigas, ou uma atividade física grupal, ou sair um dia para jantar, tudo isso envolve você falar. Então, envolve a ativação de grande estimulação de grandes centros. Então, envolve ouvir,
envolve falar, você tem que pensar, deveria, né? Deveria. Essa parte pensar é muito importante. Falar. Você está pensando aí no que você está falando, lembra daquilo, você vai ficar aí revivendo aquele seu padrão. Exemplo, eu sou incompetente, eu não sirvo para nada, eu sou incompetente. Ou pelo menos você vai se dar o direito de fazer uma repetição melhor. Não, eu estou fazendo o meu melhor hoje, eu já estou fazendo coisas boas. E conviver socialmente, realmente, a gente poderia muitas vezes fechar a boca, pensar um pouquinho daquela respirada e aí externar o que a gente realmente está pensando. Mas eu não sabia que tem todo um gerenciamento para a gente poder falar. Sim, essa usina nossa que eu acho magnífica, ela tem que estar totalmente coordenada. Então, quanto maior, por isso que também é importante, Cris, aproveitando já o gancho, a gente variar os tipos de estimulação cerebral que a gente tem, para que essas áreas se coordenem e essa coordenação vai proporcionar o surgimento de novas redes neurais. E essas novas redes neurais, que a gente chama aí de neurogênese, sinaptogênese, também é uma blindagem, é uma proteção para o cérebro. Então tem que variar, não pode sempre fazer as mesmas coisas. E as pessoas acabam criando, né, rotinas, e o ser humano acaba sendo muito acomodado, então ele acaba fazendo tudo sempre do mesmo jeito, tem que pegar sempre o mesmo caminho, todo dia acorda, faz tudo igual, muitas vezes a gente evita fazer coisas novas, porque tudo que é novo gera uma acomodação, você tem que ter uma fase de adaptação, e o ser humano acaba evitando tudo isso. E para o cérebro isso é importantíssimo, para que você promova, para que você permita que o seu cérebro crie redes neurais novas, sinaptogênese, crie novos, né, caminhos. Gente, mudança faz parte da vida de todos nós. E mudar é sempre bom. Por que não quebrar aqueles nossos padrões que estão tão arraigados? Experimenta algo diferente. Você pode não gostar, mas você se deu o direito de experimentar. É como quando você está falando para o seu filho, filha, experimenta essa comida. Ele, não, só batata frita. Não, brinca com ele. Fala, vamos experimentar. Mas a Lê falou uma coisa muito importante. Os meus, então, podem nascer novos neurônios? Eu posso criar uma nova rede? Sim, talvez essa seja inclusive foi, né, em função disso que muitos pesquisadores ganharam muito prêmios significativos na ciência. É uma descoberta recente que a neurociência, ela provou, cientificamente falando, que você tem a neurogênese, que é o nascimento, o brotamento de neurônios, você tem a sinaptogênese, que é a ligação entre os neurônios, chama sinapse, né? E você tem a criação de novas ligações, de novas redes, em qualquer fase da vida. Eu acho isso, assim, fabuloso, porque as pessoas até um tempo atrás acreditavam que o ser humano nascia com uma quantidade X de neurônios e tá bom. E aí a tendência com o tempo era só ter morte desses neurônios, ou enfraquecimento, ou debilidades. Mas não, se você tiver uma estimulação certa, correta, criar várias atividades, uma gama diferenciada de atividades, você consegue promover esse brotamento de neurônios, você consegue aprimorar as suas redes neurais, a sua sinaptogênese. Então isso, gente, está nas nossas mãos, a gente tem que ir atrás disso. Olha que coisa maravilhosa, o que você vai fazer com a sua vida, como a gente sempre fala, é com você. E a Lê falou coisas maravilhosas sobre o convívio social. E eu vou agradecer muitíssimo a presença da Alessandra Serri aqui no nosso programa hoje, ter disponibilizado a sua agenda para estar compartilhando com a gente tanto conhecimento. Alessandra, meu muito obrigado, mas também uma pergunta. Conviver, fazer boas ações, ajuda a gente a desenvolver cada vez mais os nossos neurônios? Com toda certeza. Você sabe que a parte de solidariedade, a questão, o envolvimento da pessoa com, por exemplo, atividades de voluntariado, é um dos índices que a gente avalia quando em protocolos que avaliam qualidade de vida, quanto a pessoa tende a ser saudável, isso é um dos componentes. É tão importante a pessoa, às vezes, pensar, vou fazer voluntariado, vou fazer alguma coisa para ajudar o outro. Mas acreditem, a pessoa está se ajudando, porque é um dos componentes envolvidos também na qualidade de vida. Então, Alessandra, meu muito obrigado pela sua presença aqui. Eu vou me despedir da Alessandra falando que depois a gente vai para o nosso Momento Lions, onde a gente vai estar falando com a Silvana Zain sobre solidariedade e sobre mãe.
Então, gente, aguarda um pouquinho e meu muito obrigada, Lê. Muito obrigada, é um prazer estar aqui.